Olá pessoal, sejam todo mundo muito bem-vindos à nossa aula especial com a minha Q20, a minha máquina de quiltar da Bernina. Hoje eu quero trazer para vocês um passo a passo muito interessante de como vocês vão arrematar e finalizar um trabalho perfeitamente, mas eu quero trazer um movimento também que vocês vão aprender a utilizar os desenhos do próprio bloco ou da sua construção das mais variadas do patchwork para que você possa fazer movimentos que são simples. Para você que está iniciando no quilting, são movimentos ótimos para você fazer. E ainda mais, acompanhado de uma máquina dessa, o quilting vai ser sucesso, tá bom? Então vamos para nossa aula agora. Pessoal, esse quilting que nós vamos trabalhar não é um movimento como caminho de bêbado, não é um movimento contínuo. Nós vamos ter, e também não tem interrupções de corte de linha. O que nós vamos ter aqui é um movimento que vai respeitar o nosso design, tá? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar acompanhando o nosso bloco. Então nós vamos trabalhar arcos e o movimento de vai e vem ou subir e descer, tá bom? Vai depender do posicionamento aqui do nosso componente. E esses movimentos nos acompanharão em todo o bloco. São só dois movimentos, arcos e subir e descer ou vai e vem. Depende, como eu disse para vocês, da posição aqui do nosso componente, tá? Eu vou usar uma cor de linha sobretudo, eu não vou ficar fazendo trocas de linha. Eu estou utilizando aqui a linha da Linhas Madeira, a 5884, tá? É um tom de bege, tá bom? Então é uma linha que vai passar por cima de tudo. Como aqui é um tom de vermelho mais country, é uma cor mais tostada, então essa linha vai funcionar em cima de tudo aqui, tanto do tecido branco quanto do tecido mais escuro, tá bom? Aqui eu estou utilizando um bloco convencional, é um churn dash com um catavento no centro. É um bloco tradicional, ele tem 30 por 30, tá? Com bordas de 7 centímetros, tá bom? Eu estabilizei sobre um tecido de forro, aqui é um tricoline na cor neutra, cor cru. Eu estou usando uma manta âmbar 200, e aqui eu estabilizei com alfinetes, tá? Eu não gosto de fazer a estabilização do nosso sanduíche utilizando cola spray. Isso é uma coisa que acaba comprometendo, assim, até danificando componentes da nossa máquina, então eu prefiro trabalhar com alfinetes, tá? É uma preferência pessoal minha. E nós vamos começar então o quilting sempre do centro para fora. Uma breve explicação aqui em relação à questão do sanduíche, nós começamos sempre do centro para fora, porque conforme nós vamos quiltando, o trabalho vai fazendo esse movimento de se ajeitar em direção às bordas. Então se nós começamos fazendo isso aqui daqui para lá, nós temos a tendência de alongar o nosso trabalho num sentido ou no outro. Então é sempre do centro para fora, tá? E nós deixamos uma borda também maior, aqui eu estou usando uma borda de uns 2 dedos, mais ou menos, tanto no tecido quanto na manta, a mais, um maior que o outro, porque dessa maneira eu não tenho risco de esse meu trabalho movimentar e chegar aqui e faltar manta, tá bom? Então eu tenho manta por todo o meu trabalho, tá? Então agora nós vamos dar início então ao nosso quilting. Como eu disse para vocês, esses movimentos eles se repetirão conforme o nosso trabalho vai acontecendo, tá? A primeira coisa que eu quero focar com vocês é o arremate que eu vou ensinar vocês a fazerem. Nós temos vários tipos de arremate no quilting, mas esse que eu vou ensinar para vocês é um arremate que ele tem um retrocesso, uma espécie de retrocesso. Aqui em questão de padrão da máquina, eu estou utilizando o padrão da minha máquina, tá? Do jeito que eu liguei ela está funcionando para vocês. Vai aparecer na tela para vocês aí uma imagem de como está a configuração aqui da minha tela. Eu estou com uma Q20 da Bernina, então vai aparecer para vocês na tela a configuração que eu estou utilizando na máquina. Vocês podem manter a mesma configuração ou fazer as alterações que vocês acharem necessárias, tá? E aqui a questão dos alfinetes eu fui colocando por carreira, tá bom? Então aqui eu tenho uma distância de mais ou menos aí 1 palmo entre um alfinete e outro. É um trabalho pequeno, ele não vai cair para as bordas, então é bem tranquilo. O que eu faço aqui, ó? No centro eu venho e pesco a linha lá de baixo, tá? A linha da bobina é da mesma cor, é a mesma cor e a mesma linha que eu estou utilizando em cima, tá? Baixo. E aqui, gente, é o seguinte, como que eu vou fazer esse arremate aqui? Eu vou segurar essas duas linhas aqui juntas, e quando a gente vai arrematar o quilting dessa maneira, nós não podemos bater a agulha no mesmo lugar. Quando nós fazemos isso, o máximo que nós vamos fazer é um bolinho de linha, mas não vai amarrar nada, porque essa linha ela não percorreu um trajeto para que ela se amarrasse em algum lugar. O que nós precisamos fazer? Segurar esse fio aqui, eu vou para trás alguns pontinhos e volto. Ó. Isso aqui garante arremate, mas eu bater simplesmente no mesmo lugar não garante arremate algum, tá bom?
Então eu venho, agora eu corto, já está arrematado, aí eu começo o meu trabalho. Aqui é um arremate de um jeito, nós temos outros arremates, nós temos arremates que nós escondemos a linha, nós temos arremates que nós damos nó, então esse aqui é uma possibilidade de arremate, tá bom? Então o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos trabalhar arcos dentro desse catavento. Então eu volto aqui pro centro, então eu faço o seguinte, ó, eu vou e termino lá na ponta. Volto e venho pro centro, tá? Aqui, como eu já vou chegar muito próximo desse alfinete, eu já tiro ele. Então eu venho. Tá vendo? Eu tô trabalhando aqui com uma espécie de uma flor, usando o centro do meu trabalho. Aqui eu tô usando um pezinho que tem regulagem de altura, tá? Deixa eu até tirar aqui para vocês verem qual a referência do pezinho. O pezinho que eu estou utilizando é o pezinho 73. Ele é um pezinho que tem regulagem de altura, tá bom? E ele tem a ponta aqui toda aberta. Eu pro quilting eu gosto muito do pezinho desse jeito, porque eu consigo visualizar o caminho que eu estou fazendo. Para eu arrematar é muito mais fácil, então eu gosto das sapatilhas que são abertas, tá? Vem aqui, ó. E sem contar a gente tem a possibilidade de aumentar e diminuir a altura. Então a gente pode alterar isso de uma maneira muito fácil, só utilizando esse parafusinho, essa molinha que tem aqui do lado, ó. A gente gira tanto para um lado quanto para o outro. Todo o asterisco central da minha flor tá quiltado, tá? Então o que eu vou fazer, ó? Eu fiz aqui de um jeito que ele terminou no centro. Agora a gente vai fazer um trajeto dentro do quilting que se chama backtracking. O que é o backtracking? Eu volto fazendo um caminho de volta, tá? Sobre a linha que eu tracei. A linha que eu quiltei anteriormente. Eu tomo sempre cuidado de fazer isso exatamente em cima do mesmo caminho. E aí eu venho fazendo agora as bordas. Então eu vou, ó. E eu terminei no centro. Então, o centro do meu trabalho tá pronto, tá? Agora, como que nós vamos trabalhar, então, esses retângulos que nós temos nos entremeios? Descendo e subindo. Descendo e subindo. Tá? Cheguei aqui, eu preciso fazer esse pedaço para depois eu continuar lá. Então como que nós vamos trabalhar aqui? Arcos. Só que nós vamos trabalhar arcos duplos. Então eu venho. E fiz acompanhando o triângulo. Agora eu volto fazendo um segundo arco. Fazendo essa parte, tá? Essa parte neutra, nós vamos repetir o mesmo movimento daqui, só que é o contrário. Só que eu vou fazer toda a parte vermelha primeiro. Quando eu terminar aqui no centro, eu começo a fazer a parte neutra. Então eu faço isso aqui em duas etapas. Eu dou um primeiro giro, depois eu dou um segundo giro, tá? Para depois eu chegar, então, na borda. Fiz isso aqui, começo fazendo o subir e descer. Aí. Cheguei aqui, vou voltar pela vala. Aí. E eu vou repetir o mesmo arco que eu fiz aqui. Então.
Cheguei aqui no canto. Subir e descer até chegar no outro lado. Então eu vou repetir isso aqui em todos os meus componentes e eu já volto pra gente então fazer a parte de baixo, tá bom? Pessoal, então ó, dei a volta na toda a parte central do meu bloco. Agora eu vou começar a fazer a parte neutra, que é a mesma coisa. Então aqui ó, eu vou descer, subir, descer e subir. Quando eu chegar aqui no canto, eu vou repetir o mesmo movimento que nós fizemos no triângulo vermelho. Aqui. Ó, aqui, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Vocês viram que eu fui e voltei? Por que que eu fiz isso? Muitas vezes a gente tá fazendo quilting e a gente não dá uma desapercebida no movimento que nós estamos trabalhando e o que que acontece? Nós ficamos num canto que é difícil nós chegarmos no outro. Mas o que que nós temos bem aqui no meio? Nós temos uma coisa que nós chamamos de vala, tá? Nós temos dois caminhos para ir por lá, para lá. Ou a gente pode ir caminhando pela vala aqui e chegar nesse cantinho, isso dá super certo, é o que eu vou fazer. A gente pode fazer um backtracking sobre a linha costurada, mas como é uma linha longa, a chance da gente dar uma destrilhada é muito grande, tá? Ou a gente pode fazer esse caminho de volta para lá, dentro da vala central, mas como eu quero que ela fique pufadinha, eu vou fazer esse caminho aqui, ó. Ó, bem certinho dentro da vala, tá? Aí cheguei no canto. Aí. Então, ó. Cheguei no canto. E eu vou repetir o mesmo processo. Venho caminhando na vala. Virei. E assim eu vou repetir também em toda a volta. Feito esse caminho em toda a volta, eu volto aqui para mostrar para vocês como que eu vou finalizar então a minha borda, tá bom? Porque aí finalizando a borda, o nosso quilting tá acabado, tá? Pessoal, então ó, quiltei toda a parte do centro, agora a gente vai fazer a borda. A borda eu vou repetir o movimento que eu fiz aqui, ó. Só que o que eu vou usar como limite? Eu vou usar as minhas costuras. Então, dentro da minha costura, eu vou fazer o mesmo movimento. Quando eu virar o trabalho, eu vou fazer o movimento seguindo a borda. Então é sempre dentro do parâmetro da costura. Ah, Tade, como assim? Deixa eu mostrar pra vocês na prática aqui como que é. Ó, eu desço e subo. Desço e subo. Ó, a minha costura tá bem aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou descer por ela e eu paro aqui no canto. Vou tirar aqui meu alfinete. Vou caminhar até chegar no canto. Viro meu trabalho. E aí eu começo novamente. Por aí vai. Vou chegar até o final. Quando eu chegar nesse canto aqui, eu vou fazer de costura até a outra costura, tá? Eu vou adiantar essa parte da borda, porque eu quero mostrar pra vocês como que eu arremato
um quilting no trabalho, tá bom? Então eu vou adiantar aqui toda a parte da borda e eu já volto para mostrar para vocês como que eu arremato então o meu trabalho de quilting. Pessoal, arremate. Terminei toda a volta. Aqui nós temos duas possibilidades, tá? A primeira seria arrematar na manta. Então eu jogaria isso aqui para fora e arremataria na manta. Por quê? Porque eu terminei na borda. Mas não é sempre que isso acontece no patchwork. Muitas vezes nós arrematamos um trabalho dentro do patchwork, lá dentro do quilting. Então, o que nós precisamos fazer? Aprender a arrematar do jeito certo. O que eu gosto de fazer? Eu venho e faço isso aqui, ó. Terminei o meu trabalho, eu vou fazer bem na bordinha aqui, depois eu vier a tampa. Então eu venho, vou, volto, venho de novo, tá? Eu faço isso aqui geralmente num lugar escondido, ou na vala, tá? Lembrando, pessoal, que isso aqui é uma das formas de se fazer arremate. Tem outras que eu vou trazer futuramente para vocês. Eu estou trazendo uma forma aqui que para o pessoal que está iniciando é super tranquilo de fazer. O foco de vocês vai ser no movimento e não nessas arremates que tem uma dificuldade ou outra, tá? Então eu fiz isso, eu fui e voltei e fui de novo, por quê? Eu faço uma espécie de retrocesso. Aí o que eu faço? Ó, eu puxo, levanto o calcador, pego a minha linha e eu dou um puxãozinho aqui até a linha da bobina subir. Aí com a minha tesourinha eu venho e corto. Quando eu corto aqui, ele já arremata embaixo também. E esse fato de arrematar embaixo, quando o meu viés vier, ele engole tudo isso aqui, tá bom? Então quando eu colocar o meu debrum em volta do meu trabalho, ele automaticamente vai dar um arremate aqui para mim. Mas eu preciso fazer isso no canto, por quê? Para que ele prenda. Porque eu simplesmente chegar aqui e cortar a minha linha, isso aqui vai soltar. Então dessa maneira eu tenho um trabalho que está totalmente preso, tá bom? E aí, pessoal, uma coisa que eu quero frisar com vocês é a questão do tecido, que eu utilizei no avesso, que é um tecido liso, sem nenhuma estampa. Geralmente, quando nós estamos iniciando no quilting, nós pedimos para as pessoas colocarem na parte de trás um tecido floral, que tenha alguma estampa, porque se tiver algum errinho ou algum defeito no ponto, você disfarça isso com o tecido. Aqui, eu fiz questão de colocar esse tecido liso, dessa maneira aqui, para mostrar para vocês a qualidade do ponto da nossa máquina Q20. Isso vale para Q20, para Q24, para Q16, é o mesmo ponto, mas a qualidade disso aqui no avesso, ele é um ponto perfeito. Então aqui você não tem aquele problema de, eu vou usar um tecido floral porque aqueles grumos de linha, aquele grumo de linha que forma na parte de trás por conta da bobina, aqui não acontece, não existe isso. Você pode pegar esse quilting aqui de canto a canto e olhar ele, que você vai ver que todos os pontos são perfeitos, tanto no direito quanto no avesso, tá bom? Pessoal, de volta aqui então, tá? Vocês viram que nós estamos acompanhando todos os movimentos, todas as formações do nosso bloco? Isso facilitou na hora da construção do meu trabalho. Então, eu quero que você aproveite esses movimentos que eu trouxe na aula de hoje e coloque em prática nos trabalhos que você tem de patchwork, nos trabalhos que você está deixando ali do lado por medo de quiltar, coloque em prática. E hoje eu trouxe uma das formas de arrematar para vocês. Nós temos muitas outras formas de arrematar o patchwork, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado da aula. Muito obrigado pela companhia de todo mundo. Fiquem com Deus e até o nosso próximo projeto. Tchau, tchau!